Fala, guerreiro, aqui é Ebert do canal o Comando Sentinela. Esse canal surgiu com foco exclusivo aqui na área da carreira da vigilância e também com a finalidade de preparar os instrutores, né? Trocar uma ideia com os instrutores sobre a matéria, sobre didática, talvez vamos reagir a vídeo, né? Que geralmente alguns colegas sempre nos perguntam na sala de aula, alguns alunos também nos perguntam na sala de aula qual é o nosso posicionamento, que a gente pensa com base na lei, com base na portaria. Qual o foco, né, nesse exato momento agora? Nesse exato momento vamos tratar sobre a administração da aula. A administração da aula, para algumas pessoas, parece que é um bicho de sete cabeças. Por que um bicho de sete cabeças? Porque as pessoas não conseguem, alguns instrutores, eles não conseguem desenvolver um conteúdo didático na sala de aula com medo, né? Fica com medo, fica inseguro. E aí, guerreiro, o que é que eu vou te orientar nesse momento? Primeira coisa, chegou na sala de aula, fala, guerreiro, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, onde você estiver ministrando a aula, o horário que você estiver ministrando a aula. Eu sou o instrutor Ebert, tá? Vim aqui para ministrar a aula para vocês. Se for o uso seletivo da força, você fala que a matéria, o tema da matéria naquele momento é o uso seletivo da força. Também sou vigilante, se apresente, também sou vigilante, trabalho em determinado posto, faço determinada coisa, tenho uma graduação, tenho essa graduação, e hoje eu estou aqui para a gente trocar uma ideia, passar a matéria para vocês de uma forma suave, para que vocês entendam. E nesse mesmo tempo, você chega para o próximo guerreiro e pergunta: e aí, guerreiro, tudo bem? Ou 01, ou 02, da onde é que tu vem, onde é que tu trabalha? Se apresente, por favor, vou pedir a sala também para se apresentar. Na medida que os alunos vão se apresentando, interaja com ele. Pô, geralmente na tua sala de aula vai ter aluno que vai estar fazendo um curso de reciclagem, porque, sei lá, a empresa pagou, ou está querendo se reinserir no mercado de trabalho. Conversa com ele, dialoga com ele. Se tu tiver algum contato de alguma empresa que está contratando, já pega, já pede ele fazer o currículo, atualizar o currículo, já dá ali também, nesse tempo, passa o contato da empresa que está contratando. E aí, depois que você se apresentar e tal, você volta para a matéria e diz: guerreiro, hoje nós vamos dar o uso seletivo da força, tá? Essa matéria você já tem lá na própria portaria, você já vai ter os assuntos na portaria, você só precisa compilar e colocar assim. Por quê? Porque se você vem com aquele material todo grande para dar aula e aí você vai ficar lendo texto por texto, você acaba perdendo o foco do aluno, o aluno acaba perdendo a atenção da sua aula, fica mexendo no celular ou fica saindo para ir no banheiro. Então, quando você pega o teu material, você já pegou, né, o que é que está dizendo essa matéria, você pega, compila ele, joga no slide e você faz desse jeito, fica legal para o aluno. Por quê? Porque o aluno vai interagir com você só e assim, o teu material fica um material melhor. E aí você vem, e aí você vai falar sobre matéria, você vai falar o objetivo da unidade 1. Por quê? Porque sem precisar se aprofundar com muita coisa, você vai falar que o objetivo da unidade 1, qual o objetivo, guerreiro? Qual o objetivo da unidade 1? O objetivo da unidade 1 é desenvolver conhecimento sobre o conceito de legislação. Show! Por quê? Porque nesse momento aí, o aluno já vai ficar ali pô, professor, domina o assunto. E aí, para além disso ainda, você vai falar sobre os conceitos. Aí você pergunta ao aluno: guerreiro, o que é força? Os alunos, claro, eles vão ter um pouco de dificuldade, mas você pergunta: fala, guerreiro, o que é força? Não é da forma que você sabe o que é força. Pô, aí o cara vai falar que força é isso, força é aquilo, e você emprega um conhecimento seu, né, ainda corroborado com o que diz o conceito de força. Aí você fala: força é tudo aquilo que você emprega contra qualquer coisa. Mas vamos dizer o que é o conceito de força? Força é intervenção física, legítima, pronto. Então você já começa a interagir na sala de aula. O aluno já começa a interagir com a sua matéria. E aí você vai para o próximo assunto. O que é o nível de força? Peraí, se força a gente vai empregar alguma coisa contra alguma coisa de uma forma legítima, então o nível de força é a proporção que eu vou usar sobre aquilo. E você pergunta ao aluno: pô, guerreiro, o que é nível de força? E aí você faz um conceito na sala de aula, para quê? Para aprender o aluno, para ajudar o aluno a interagir na sala de aula. E aí você vai para o próximo conceito. Aí você vai perguntar: o que é o uso seletivo dessa força? Você pergunta: peraí, se força empregar se força no conceito empregar a força sobre alguma coisa, o que é o nível dessa força e o que é o uso seletivo dessa força? Peraí, você vai usar essa força para tudo? Se você está lá, você na posição de vigilante, chega uma mulher, e essa mulher chega ali pedindo informação sua e tenta ir evadir aquele lugar, você vai empregar a mesma força se fosse um homem? Não, a gente vai usar essa força de uma forma moderada para determinados indivíduos, na medida na medida do perigo que aquela pessoa vem. E aí você vai falar sobre a portaria, né, da portaria 34.169 da ONU, que você vai falar do Código Penal, e você vai falar também da própria portaria do vigilante. Para depois, quando você entrar no conceito, aí você vai falar o que é o uso seletivo da força. Você sempre, cara, se você pegar o material e você começar a interagir dessa forma com o aluno, você vai perceber que a sua aula vai se tornar uma aula dinâmica. Qual o maior problema? O que eu tenho ouvido dos alguns alunos é que o professor passa lá a matéria para ele na sala de aula e passa de uma forma que ele não entende. Tá? Ou, quando o instrutor não vai para a sala de aula, fala da vida dele. E aí acaba esquecendo do material. Quando ele vai fazer a prova, ele fica inseguro. Por quê? Porque ele não entendeu o que era aquela matéria, o conceito daquela matéria. Então, deixe de uma forma que o aluno entenda, tá? E aí você vai tratar sobre os níveis da força, o que é o uso seletivo da força, com base na portaria 34. A portaria 34 vai falar o quê? Vai falar dos princípios, da proporcionalidade. Pronto, você já vai tratar. E aí você vai tratando esse assunto com o aluno. E aí você tratar dos pontos importantes, você vai falar do uso não letal da arma, isso ainda, entendeu? Então, assim, são pontos importantes na sala de aula que o instrutor, ele precisa desenvolver. Mas para desenvolver, eu sei que tem muitas pessoas que já são credenciadas, mas muitas vezes não tem o material didático.
E aí pensa que só o fato de você pegar na portaria, jogar aquela portaria todinha ali e o aluno vai ler, não vai dar, porque o tempo passa rápido. Você pensa que muitas vezes é 5 horas de aula ou 10 horas de aula, mas o tempo passa rápido. Então venha comigo aqui no canal Sentinela que você vai aprender, você vai encontrar material disponível ali para você poder endossar, melhorar o seu conhecimento. A gente vai trocar uma ideia. Digita aí embaixo qual o próximo assunto que você queria que eu tratasse, qual a próxima disciplina que você queria que eu tratasse, para a gente dialogar aqui, né, no canal Sentinela. Show? Tamo junto!